No momento em que gravamos este Tudo Pode Acontecer, é negativo o resultado de um teste feito no Hospital de São João no Porto a uma paciente que entrou com sintomas que podiam ser do vírus ébola. No entanto, a Organização Mundial de Saúde estima que a Europa não está livre disto, nem Portugal. Frederico Duarte Carvalho, de vez em quando há estes surtos, há estes sustos, temos razões para nos preocupar e o que é que isto significa para as nossas vidas? Claro que temos razões para nos preocupar. O ébola é uma doença terrível, com efeitos mortais e uma taxa de cura que, pronto, pode andar ali muito, numas percentagens muito elevadas de probabilidade de morte. E ninguém gosta de morrer, sejamos francos. Especialmente uma morte horrível, que é com sangue, com hemorragias internas e vómitos e coisas. Nem quero imaginar. Agora, isto é um vírus que já existe desde 1976 e que só há pouco tempo é que começou aí agora a circular com alguma propaganda. Bom, isso preocupa-me mais. E tu, Paulo? Pois, disseste bem, não é? A propaganda. O problema destes surtos, vamos lá ver, é evidente que o ébola é uma preocupação e deve ser visto como uma preocupação, sobretudo porque nós tememos sempre o desconhecido. E o ébola é grandemente ainda um vírus desconhecido, portanto, não sabemos até onde é que pode ir a sua capacidade reprodutora, portanto, viral, e ele é muito mortal, portanto, ainda não temos uma boa resposta para ele. Contudo, e para aquilo que tenho lido, os especialistas, portanto, pelo menos um número que vai crescendo de especialistas, portanto, vem-nos dizendo que não há assim tanto motivo para este tipo de alarmismo que estamos a viver. Ora bem, o que nos leva então a isso mesmo que tu disseste, que tem a ver com o alarmismo. Portanto, comecei por dizer que sim, o vírus é uma dor de cabeça e é um problema. Agora, será um problema à dimensão da escala mediática com que é apresentado? Bem, eu penso que, aquilo que tenho visto, a resposta é claramente e rotundamente não é. Nós temos, aliás, inúmeras doenças, inúmeros problemas, para além de doenças, que matam muitíssimo mais e têm um poder mortífero muitíssimo superior ao do vírus ébola e que têm na imprensa zero de destaque ou até o desprezo da imprensa. E, portanto, esse é que eu acho que é o problema para colocar em cima da mesa agora, que é, portanto, o descontrolo a que chegamos do ponto de vista mediático e que amplifica de uma maneira excessiva, para dizer o menos, assuntos que não mereciam esse tipo de destaque. João. Eu acho que eu não sei se concordo que a questão mediática seja exageradíssima. Em relação ao número de pacientes aparentemente infectados, não é em relação ao caso em si. E não é em relação ao caso em si, digo eu, porque para este vírus, tal como para a malária, tal como para outros vírus que matam, há centenas e muito mais do que este, claro, que nós sabemos, acontecem aqui três coisas importantes, dá-me ideia. Primeira, não temos cura. E quando não temos cura, não estamos a tratar de uma gripe, não estamos a tratar de uma coisa que a gente sabe curar, não é? O ébola não tem cura. Os russos prometem para daqui a 6 meses uma vacina. As 10 principais companhias farmacêuticas não estão perto sequer de perceber como é que se cura este vírus. Aliás, parece vir do Pentágono e de uma pequena companhia farmacêutica norte-americana a maior esperança, este soro milagroso, que infelizmente não cura toda a gente. Mas há aqui outro aspecto. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Não tem cura, portanto assusta-nos e como nos assusta, nós mediatizamos a coisa. Segundo aspecto, que são estes protocolos, como se diz, de proteção do pessoal de saúde. Eu agradeço ao pessoal de saúde, aos profissionais de saúde, que têm de lidar com todas, não é só com esta, é com todas as doenças virais, que podem apanhá-las das formas mais banais, não é? Que basta ter um infectado à frente para se poder infectar. Mas parece-me que houve aqui erros, quer nos Estados Unidos, quer em Espanha, no tratamento da doença.
E no tratamento dos pacientes, as calças eram de algodão, as mangas dos fatos eram curtas, havia rasgões, enfim, o caos. Porque nós vivemos num mundo, aqui no hemisfério norte, nas margens do Atlântico, num mundo um bocado higienizado, chamemos-lhe assim. Não vivemos, de facto, expostos muito ao perigo. E quando ele chega, na forma de uma doença contagiosa, sem cura, parece que não tomamos atenção a tudo. Eu espero sinceramente que em Portugal, uma vez que temos um dos 3 institutos onde se despista o ébola, que é o Instituto Ricardo Jorge, estejamos muito melhor preparados, eu estou convencido que sim, por acaso, do que nos outros sítios. E a terceira questão fundamental aqui é a África. E este surto nasce em 2013, em dezembro de 2013, quando morre uma criança de 2 anos, infecta a mãe, a avó e a irmã. No funeral da avó parece que, como é costume na região, toda a gente toca no cadáver e lhe dá beijos, e assim a doença espalha-se. E foi preciso chegarmos a setembro de 2014, portanto quase um ano depois, para nos preocuparmos. A história da África é sempre muito complicada, porque eu não alinho nesta questão morreram 4 mil em África e o cãozinho espanhol foi abatido e toda a gente tem pena do cãozinho espanhol. Sim, é um fator de proximidade e isso é natural. Agora em África, nesta região, não por fome, mas por prazer, têm-se comportamentos de risco. E comportamentos de risco, se quisermos ser eurocêntricos e egoístas, depois acabam por espalhar-se nas suas consequências para a sociedade europeia, para as margens do Atlântico Norte. Como, por exemplo, comer carne de primatas por prazer, sabendo que é um risco para várias doenças. Ebola, don't touch your friend. Do you guys ever worry about Ebola? Do you think that's real? No. The government said nobody should eat bushmeat. If Ebola was here, a lot of people would be dead. Ebola, no Ebola in Nigeria. E isto coloca-me aqui quase numa posição faixa, quase numa posição de extrema-direita, que é saber o que é que se há de fazer para explicar isto, uma vez que as populações locais conhecem o risco, mas querem desconhecer o perigo. Frederico. Sim, João. Eu também achei um bocado aquilo do cão exagerado, mas o do cão é necessário, porque o cão não representa a morte de um animal, o cão representa o controle mental sobre milhões de europeus. Os africanos controlam-se de outra forma, os europeus controlam-se assim, com estes exemplos dos cãezinhos e dos animaizinhos, porque em África o cão é visto como um cão, aqui é visto como um animal de companhia que é bem, como um membro da família. Portanto, é essa a diferença do cão para a questão africana. Realmente é verdade que o vírus já anda aí há muito tempo e só agora é que chegou à Europa com este barulho e com estas manchetes que parece que há uma certa desilusão na imprensa portuguesa por dizer bolas! Afinal não havia ébola, mais um caso falso, uma manchete há dias, ébola no São João, bolas, afinal não temos ébola, ainda não estamos na Portugal, ainda não é objeto de atenção internacional, não temos nosso caso. Eu estou pouco preocupado com a questão do ébola cá em Portugal, sabes porquê, João? Porque o Paulo Macedo, que tem o soro mágico, é um membro dos Senhores do Mundo. Isso não sei se nos deve preocupar ou antes pelo contrário. Mas isso vamos ver como é que as coisas vão evoluir cá neste país. Mas o Paulo Macedo é uma pessoa que foi a uma reunião internacional e de certeza que teve boas instruções ou recebeu boas informações sobre como lidar com o surto que aí vinha. Paulo. Bem, em relação à África, a SIDA continua a ser o principal problema e a principal causa de morte em África e pronto, só que a SIDA já não é notícia, não é? Portanto, já não é notícia, embora continue a matar e vá matar muito mais gente este ano, mas incomparavelmente mais gente este ano, do que o ébola, a SIDA não é notícia. Em Angola, que é um país, enfim, que nos é mais perto, eu estive aqui a fazer uma pesquisa rápida, vocês sabem qual é que é a principal causa de morte em Angola? Provavelmente sabem, é a malária. Sabem qual é que é a segunda principal causa de morte em Angola? Não faço ideia. Pronto, são os acidentes rodoviários. Eu ia dizer isso. Matam mais gente do que o vírus já matam mais gente, mataram 800 pessoas em 2012. Fora um número de feridos também muito elevado. Portanto, João, eu percebo
que tu dês pouca importância à questão, portanto, da paranoia mediática que se gera com estas coisas. Pronto, porque estás focado nas questões da própria doença, dos números dela, etc. Agora, eu acho que este é outro problema, percebes? São dois problemas. Nós temos um problema que é o problema do ébola, mas o problema do ébola é pequeno comparado com o problema maior, que é o problema, de facto, das coisas deixarem de ter proporção e deixarem de ser comparáveis quando a imprensa faz notícia das coisas. Pronto, eu não estou aqui, repara, isto não é de todo em todo uma crítica do jornalista ou do ex-jornalista, como quiserem, ressabiado, ou isto ou aquilo, não tem nada a ver com isso, tem a ver, é da natureza dos média, é da própria da natureza desta atividade, da maneira como o que é notícia, o que é que não é. Portanto, todas essas escolhas, tudo isso que nós fazemos, que eu fiz e continuo a fazer, tudo isso produz resultados. E nós, jornalistas, temos a mania, quer dizer, que não temos responsabilidade nenhuma nas coisas. Isso pronto, eu acho que isso não deve continuar a ser assim. Os médias têm responsabilidades e, neste caso, têm esta responsabilidade concreta e específica, que é, eles servem de lupa de aumentar das situações e é tão fácil explicá-las e contextualizá-las. É um vírus? É viral? Estão a falhar, os médias estão a falhar nessa questão, estão a falhar tanto ou mais como as pessoas da saúde que terão tido, enfim, pelo menos assim queremos criticar, alguns comportamentos irresponsáveis a lidar com a doença. Deixa-me dizer que, em relação aos mídias, de facto, eles valorizam aqui a crítica, não desvalorizo o papel dos mídias ou dos médias, mas desvalorizo um bocadinho a crítica, porque eu acho normal serem cíclicas as histerias, e quando não há uma histeria, nos dias mortos, como nós costumávamos dizer, hoje não há nada, não é? Acho normal, quando surge qualquer coisa, as pessoas, que são pessoas que também são jornalistas, se atirem àquilo que é novo e excitante, mas eu acho que isso faz parte da natureza humana. Sim, os mídias podiam ter outro tipo de atitude, mas eu só concordo com isso na medida do que o Frederico disse, que é, às 9 da manhã de segunda-feira, quando o resultado do Porto deu negativo, os jornais e as rádios e as televisões parece que ficaram desiludidos, porque não iam ter assunto, tinham de retirar as equipas, não havia diretos, não podiam fazer 24 horas sobre 24 de histeria sobre uma infecção. Perdeu-se um bocadinho o pé, de facto, daquilo que devia ser relevante e do que não devia ser relevante. Mas nós estamos a falar de algo que acontece diariamente com meia dúzia de assuntos. O futebol, então, é um exemplo exageradíssimo. Como um assunto que pode ser bonito e bem tratado, tem dezenas de horas de histeria na comunicação social. Portanto, eu aceito a crítica aos mídias na medida, de facto, do que o Frederico diz, percebo o que tu dizes, mas, de facto, aqui o importante é que nós estamos perante que não é novo, não é muito desconhecido, mas continua a ser mortal. E é natural que a espécie, que a sociedade se queira proteger. Eu só tenho mais uma coisa a dizer em relação a isto. E volto a insistir. Os comportamentos à volta dos pacientes zero são importantíssimos. Nós todos somos de origem africana, não temos outra hipótese. É assim que o nosso ADN dita, é assim que a nossa migração dita. E aqui, no berço do que é a humanidade, continuamos nós, que somos os estrangeirados, que viemos para outros sítios, a desnutrir, se me permitem, aquilo que é o berço da humanidade e a ter só atenção interesseira sobre estes países. Eu não acredito na varinha mágica do Médio Oriente que deu no que deu, portanto, chegar lá para distribuir a liberdade e a democracia, como dizem os Estados Unidos. Também não acredito nas intervenções à russa ou à chinesa, muito menos nas católicas do século XIV e XIII, mas tem de haver alguma coisa que possamos fazer em conjunto para prevenir que comportamentos que sabemos que são obviamente de risco não tenham lugar e não matem as pessoas. Se elas se matam nos acidentes rodoviários, Paulo, são ovelhas, não sabem conduzir, não peguem nos carros. Contra o vírus tu não podes tirar a carta e ir aprender melhor. Portanto, julgo que são questões diferentes.
Notas finais, meus senhores. Nota final era só para chamar a atenção de que, afinal, Rui Rio não quer ir primárias dentro do PS, mas já fez uma pré-coligação com António Costa e diz que vai ser o número 2 dele. Portanto, Pedro Passos Coelho, já foste, a não ser que queiras não ir. Paulo. Eu adoro essa frase, Paulo. Passos Coelho, já foste. Ai, que bom. Bem, eu quero chamar a atenção para um assunto, lá está um daqueles assuntos hipermediatizados e que depois caem no esquecimento, que é o avião, o célebre voo da Malaysia Airlines, o MH370. Agora veio o Tim Clark, portanto o presidente da empresa da Malaysia Airlines, vem queixar-se. Ele acha que o avião não caiu nada no Índico, que é tudo, portanto as investigações são todas uma treta, há uma frase dele que é particularmente interessante e que eu vou aqui ver que não houve um único acidente no mar na história da aviação civil, tirando o caso da Amelia Earhart em 1939, que não tivesse sido localizado pelo menos 5 a 10% dos destroços. Isto está mal traduzido, peço perdão, não fui eu que traduzi. Mas o MH370 simplesmente desapareceu. Para mim, isso cria um elevado grau de suspensão. Ou seja, ele diz aquilo que eu disse na semana a seguir ao avião ter caído, que é, nós tínhamos que nos preparar para um caso especial. Este não era um caso igual aos outros casos, este era um caso especial. Nós, provavelmente, jamais iríamos saber o que é que aconteceu realmente a este voo. Vamos vai aparecer provavelmente naqueles livros dos casos estranhos, dos triângulos das Bermudas, enfim, todo aquele catálogo de coisas que nós não somos capazes de explicar, para as quais não temos explicação. Eu acho que este voo, para já, é para esse departamento e vai continuar nesse departamento durante décadas. E ainda terá um programa daquele senhor do canal História que tem o cabelo assim, que fala dos OVNIs e não sei o quê, ainda vai aparecer no programa desse senhor. A minha nota final é um apelo a todos os espectadores, os espetonautas, do Tudo Pode Acontecer, e que digam também aos amigos. Está na moda colocar fotografias explícitas na internet. Ainda este fim de semana houve mais 100 mil pessoas afetadas. Meus amigos, não fiquem por aí. Coloquem também as colonoscopias, os exames à garganta, tudo que seja invasão de corpo. Não fiquem só pelas fotografias da derme. Como veem, não há nada mais seguro e mais bonito do que a internet para colocar fotografias como quiserem. Coloquem também os exames, uma ou outra radiografia. É esse o caminho da privacidade, é esse o caminho do futuro, é pôr tudo à mostra. Graças a Deus. Um abraço. Um abraço. Keep away from eyes that bleed. Don't lick vomit off the street. And I know you don't want to die, so slowly back away from that infected guy. Stay Ebola free. Stay Ebola free. Don't eat that raw meat and see we'll all be Ebola free. Keep away from those sweaty sheets. Keep away from discharge that secretes. And if you want to calm your fear, put down that glass of diarrhea. Stay Ebola free. Stay Ebola free. Don't touch others' poop and pee, and we'll be Ebola free. Just wash your hands and you will see we can be Ebola free.